Transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? Como se trata? Quais são os sintomas? E as causas? Tem como prevenir? Pois é tudo isso que eu vou te falar hoje aqui, então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente fala de ansiedade, nós temos vários tipos de ansiedade, como você pode ver num dos vídeos aqui do canal. A ansiedade generalizada, ou o transtorno de ansiedade generalizado, tem como característica uma preocupação e uma ansiedade excessivas, fora do normal e sem uma lógica de ser. São preocupações sobre as coisas do cotidiano, de uma forma exagerada. Os principais assuntos que rondeiam as preocupações da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizado, né, o TAG, é família, saúde, dinheiro, escola, filhos, trabalho, né? São coisas da vida de um cidadão comum. O indivíduo que tem essas preocupações excessivas, que tem o TAG, ele costuma estar sempre esperando por um desastre. Então, na cabeça do ansioso, o futuro é desastroso, é preocupante, é ameaçador, é terrível. Essas preocupações geralmente são irreais e são desproporcionais à situação vivida dessas do cotidiano, como eu acabei de comentar. Essa ansiedade, ela é tão intensa, ela domina a cabeça de uma maneira tão intensa que atrapalha o dia a dia desse indivíduo, né? Acaba prejudicando os relacionamentos, prejudica o trabalho, prejudica o desempenho na escola, né? Enfim, na vida como um todo. Muitas vezes essas pessoas são aquelas chatas que estão sempre pensando lá na frente, que estão sempre estão comendo o almoço e pensando no jantar e já achando que o jantar não vai dar certo, que não vai ter jeito de fazer, né? Então, essa é uma preocupação ou esse é um estilo de pensar persistente e duradouro. Precisa ter aí um período de mais de 6 meses com esse funcionamento, com esse jeito de ser. Muitas vezes essas pessoas não procuram ajuda justamente porque elas acreditam que esse é o jeito de ser delas, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, então isso aqui eu sou só preocupado, eu não tenho, na verdade, um problema. Mas na verdade tem sim, porque essas preocupações excessivas, elas são improdutivas, elas não ajudam a pessoa a resolver demandas da sua vida e acabam, como eu acabei de falar, trazendo sofrimento, trazendo prejuízo nos relacionamentos. Além disso, precisam estar presentes 3 ou mais dos sintomas que eu vou falar para vocês agora, que é preocupações e medos excessivos, visão irreal dos problemas, inquietação ou uma sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dor de cabeça, sudorese, dificuldade de se manter concentrado, náuseas ou queimação no estômago, né, uma azia, um refluxo muitas vezes, uma necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga, sensação de cansaço constante, muita dificuldade para dormir ou para acordar, pode muitas vezes surgir tremores e espasmos e por fim fica assustado de uma maneira muito fácil. Sabe aquelas pessoas que você chega na sala e diz oi, tudo bom? E a pessoa já leva um susto? Pois isso é um dos sintomas do TAG, do transtorno de ansiedade generalizado. Além disso, as pessoas que apresentam o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, elas podem muitas vezes ter outros sintomas como comorbidade, podem ter outros transtornos, não sintomas, transtornos como comorbidade. Então pode ter transtorno do pânico, pode ter depressão, pode ter um transtorno obsessivo compulsivo e por vezes podem haver outros usos indevidos de substâncias, outras situações ruins na vida, como uso excessivo de álcool, uso excessivo de cigarro, como uma forma para tentar aliviar aquelas preocupações e aquele medo, né? Principalmente as preocupações. Pode também ter um uso excessivo de comida, né? Então eu como para me aliviar.
E vejam que quadro difícil que acaba se tornando a vida da pessoa, né? E quais são as causas da ansiedade generalizada, né? O que causa esse transtorno? Como todo transtorno mental, a gente não pode dizer que tem uma única coisa que causa esse transtorno. Normalmente, né, a gente considera que os transtornos mentais, eles são causados por uma questão de uma série de fatores. O primeiro deles é a genética. Então a gente sabe que uma família que já tenha pessoas com um transtorno de ansiedade generalizada pode levar isso para os seus filhos, né? Então isso pode ser hereditário. Outra causa pode ser a questão química cerebral. Então, no cérebro, a gente tem lá as conexões dos nossos neurônios, onde passam as substâncias, né? A gente tem os neurotransmissores que são responsáveis por transmitir as informações de uma célula para outra. E assim como qualquer outro órgão do corpo, o cérebro pode também ter os seus desequilíbrios, pode também não funcionar na sua perfeita condição, né? E esse desequilíbrio do funcionamento do cérebro pode causar algumas instabilidades de humor e inclusive um aumento da ansiedade desproporcional em algumas situações. E uma delas, então, é, como eu tô falando aqui, da ansiedade generalizada, dessas preocupações excessivas. E um outro fator que pode muito bem ser causador da ansiedade generalizada são os estressores do ambiente, né? Um ambiente muito estressante ou situações pontuais que a pessoa vive. Então a gente pode estar falando aí de algum trauma de infância, de algum abuso sexual ou alguma questão de assédio. A gente pode estar falando de um ambiente de estresse, onde tem muitas brigas, onde tem um desalinhamento, uma falta de rotina, mudanças muito grandes de vida, mudanças em relação a troca de cidade, né? Troca de estilo de vida, ou então morte de algum ente querido, né? Ter uma perda muito grande pode também ser causador de um transtorno de ansiedade. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, né? Relacionamentos muito difíceis com os pais, com o cônjuge, pode também surgir a partir de uso excessivo de algum tipo de droga lícita ou ilícita. Então vejam como as causas do transtorno de ansiedade generalizada, elas são enormes, né? São muito variadas, não necessariamente enormes, mas muito variadas. Então, ou a gente pode ter um pouquinho de cada uma dessas coisas, forjando aí o nosso jeito de ser, que nos leva para um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E você pode estar se perguntando, é possível prevenir esse transtorno? Então, assim, não existe uma receita mágica ou uma forma de prevenir o transtorno de ansiedade generalizado de uma forma bastante assertiva. O que a gente sabe é que uma vida saudável que contemple exercício físico, alimentação balanceada, uma rotina do sono adequada, um equilíbrio entre vida profissional e pessoal e um ambiente acolhedor, um ambiente não ruim, não de brigas, enfim, isso tudo alivia, né, qualquer tipo de transtorno mental, e assim é com o transtorno de ansiedade generalizada. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de entrevista clínica. Baseado então nos relatos que o indivíduo nos traz, nós vamos, a partir do nosso conhecimento do diagnóstico, a gente vai conseguindo entender se esse paciente tem um diagnóstico, tem um traço, tem só alguns sintomas, né? E isso vai nos ajudando a trazer esse diagnóstico. Apesar de não haver nenhum tipo de exame laboratorial que diagnostique ou que colabore com o diagnóstico de qualquer um dos transtornos de ansiedade, nós temos uma avaliação psicológica, né? É de ferramenta do psicólogo, esses testes psicológicos que colaboram e que reforçam o que foi conversado na entrevista clínica. O tratamento da ansiedade generalizada é a psicoterapia associado à medicação.
Então, dependendo da intensidade dos sintomas, o médico psiquiatra vai inserir medicação no tratamento junto com a psicoterapia. A psicoterapia é fundamental porque é nela que a pessoa, né, que o indivíduo vai aprender a pensar diferente, a se comportar diferente, a lidar com os seus pensamentos. E inclusive aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, a gente tem um vídeo que fala sobre o benefício do tratamento da psicoterapia, né? Onde procurar ajuda para tratamento da ansiedade e o que a psicoterapia traz como benefício. Inclusive, já te convido para vir aqui, né, curtir esse canal, nos dar o like aí nesse vídeo e trazer algum comentário, alguma dúvida que você tenha sobre transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou adorar te responder, então escreve aqui nos nossos comentários. E por fim, as drogas mais utilizadas para o tratamento da ansiedade são os benzodiazepínicos e os antidepressivos. Vale lembrar que só os remédios eles ajudam muito, mas eles não são o suficiente, porque a gente precisa mudar a forma de interpretar o mundo, a forma de lidar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. E lembrando também que as drogas que a gente consome, né, os remédios que a gente pode ingerir para ajudar no tratamento da ansiedade, eles levam um tempo para fazer efeito. E aí, então, a gente precisa esperar, tolerar esse tempo, né? Que é uma característica muito difícil para o ansioso, que é de esperar, de tolerar o efeito da terapia e da medicação. Bom, então, como vocês viram hoje, o transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno muito comum, tem uma prevalência muito alta na população brasileira, tem um tratamento excelente, a eficácia do tratamento é excelente. O que eu quero dizer com excelente? A pessoa diminui drasticamente o seu nível de preocupações, passa a ter uma vida muito mais fluida, muito menos preocupada e tensa, e há uma remissão dos sintomas consideravelmente. Além disso, com a psicoterapia, você aprende a se tornar o seu próprio terapeuta e desenvolver aí estratégias para aprender a controlar os seus pensamentos. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.